A música faz parte do nosso dia a dia e ela é uma grandiosa parte da nossa cultura. Ela nos ajuda a definir quem nós somos, como nós interpretamos o mundo à nossa volta e pode ser nosso suporte em dias bons ou dias ruins. Mas o que me espanta na música é a complexidade envolvida de uma maneira tão sutil. Quando ouvimos uma bela música, nós simplesmente damos por garantida a nossa habilidade de apreciar aquela bela música. Mas se nós formos analisar a fundo, por que nós gostamos de alguns tipos de música que geralmente têm uma configuração de acordes bem definidos? Para responder isso, nós precisamos nos perguntar: o que torna duas notas harmônicas? O nosso problema é o seguinte: nós vamos começar com uma frequência bem definida, por exemplo, 220 Hz ou um Lá. Nós queremos descobrir por quais fatores nós podemos multiplicar essa frequência e continuar obtendo sons harmônicos. Por exemplo, multiplicando nossa frequência original de 220 Hz por 1,5, as duas notas soam harmônicas. Mas se multiplicarmos a mesma nota de 220 Hz pela raiz quadrada de 2, o som se torna cacófono. A primeira pessoa a perceber o que estava acontecendo e tentar descrever isso matematicamente foi o filósofo grego Pitágoras. Pitágoras percebeu que a harmonia entre duas notas poderia ser facilmente explicada pela razão entre as suas frequências. Quando nós multiplicamos o nosso Lá de 220 Hz por 2, nós obtemos uma frequência de 440 Hz. A razão entre essas duas frequências é 2:1. Na afinação pitagórica, isso é conhecido como uma oitava perfeita, ou talvez alguns de vocês conheçam isso como um harmônico. E nós podemos obter um padrão daqui e começar a estudar os acordes e a harmonia dos acordes somente com base na razão entre a frequência das notas que o compõem. Por exemplo, a razão 3/2 resulta em uma quinta justa, ou se você preferir chamar assim, uma quinta perfeita, porque ela soa perfeitamente harmônica. A razão 4/3 é chamada de quarta justa ou quarta perfeita, também porque ela soa perfeitamente harmônica. E poderíamos continuar assim a partir daqui indefinidamente, achando combinações de acordes que soam harmônicos para nossos ouvidos. Mas observem o que acontece quando eu toco um acorde que tem razão 256 por 243. O resultado é uma dissonância, uma cacofonia. E o motivo pelo qual isso acontece está diretamente atrelado à razão das frequências das notas que eu toquei. Talvez colocando uma nota ao lado da outra isso fique um pouco mais fácil, um pouco mais evidente de se entender. De certa maneira, a razão 3/2 é um pouco menos complicada, um pouco menos complexa do que a razão 256 por 243. Um bom critério para enxergar isso é olhar para o denominador da fração, o número que fica embaixo, e isso foi percebido por Pitágoras. Quanto maior for o denominador da fração, maior é a complexidade daquele número, e quanto maior for a complexidade daquele número, menor será a harmonia daquele acorde. Uma boa maneira de visualizar isso acontecendo é colocando as duas frequências bem lentamente, uma no lado da outra.
O nosso cérebro é muito bom em reconhecer ritmos e padrões. E quando o denominador não é muito grande, ou seja, a fração, a razão não é muito complexa, o nosso cérebro consegue perfeitamente reconhecer um padrão e um ritmo naquele acorde. E como resultado, o nosso cérebro detecta uma harmonia. Então, a gente ouve aquele acorde, a gente interpreta aquele acorde como sendo um acorde harmônico. Já quando a razão é complexa, o nosso cérebro tem uma dificuldade de reconhecer um padrão e, como um resultado, nós reconhecemos aquele acorde como sendo dissonante ou cacófono. Então a harmonia nas músicas não tem a ver com uma preferência do universo por coisas harmônicas, e sim com o nosso próprio cérebro e com a maneira como nós interpretamos as coisas. Se um dia por acaso encontrarmos outros tipos de vida inteligente e formos ouvir os tipos de música que esses seres inteligentes ouvem, se é que eles ouvem algum tipo de música, nada garante que eles tenham o mesmo tipo de preferência por padrões que nós temos. Isso é algo que nós adquirimos ao longo de um extremo e tortuoso processo de evolução, até culminar no que nós somos hoje. E o mais interessante é que ainda que a música evolua e se adapte, conforme a sociedade se transforme, nós não temos nenhum motivo para acreditar que um dia nós sairemos dessa configuração e preferência por músicas harmônicas. Nós já fomos da música clássica ao blues, ao jazz, ao rock, até ao funk. E, evidentemente, todos esses estilos musicais são muito diferentes. Mas a maneira como todas essas músicas e todos esses estilos musicais são construídos é a mesma. Todos eles se utilizam de escalas e notas baseadas em frequências e em razões de frequências que resultam em harmonias ou até mesmo dissonâncias controladas, porque isso é uma preferência do nosso cérebro e você não vai poder se livrar dela. Muito obrigado e até a próxima! Eu queria fazer um agradecimento especial ao Lorde Vinheteiro por ter aceitado fazer a trilha sonora desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que eu queria gravar há muito tempo e ele necessitava de uma trilha sonora especial e eu ainda não acredito que o Vinheteiro aceitou parar de tocar Despacito 8 bits e aceitou fazer a trilha sonora desse vídeo. Então, uau! Muito obrigado, Vinheteiro. E eu realmente recomendo que vocês assistam e acompanhem o trabalho do Vinheteiro, porque ele faz músicas e versões de músicas incríveis. E como sempre, se vocês quiserem contribuir ainda mais com o crescimento do canal e com a frequência de vídeos, vocês podem contribuir com o Patreon do Ciência Todo Dia. O link é patreon.com/ciência todo dia. Toda ajuda é bem-vinda. Até a próxima!